sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma, estou aqui no 16º episódio com vocês e temos uma convidada que já esteve aqui comigo em outros momentos, gravando sobre A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um livro que me impactou, eu acredito que nos impactou profundamente na leitura, e ela é a Bianca. Oi, gente! Que bom estar aqui de novo, sempre falando de livros incríveis. E por coincidência de mulheres incríveis também. De mulheres incríveis, sim. Ah, eu só venho se for assim, né? Não, mentira. Eu venho por outro motivo também. Eu e a Bianca combinamos de ler. A gente começou, o quê? Em abril? Maio? É, foi em maio. A gente começou a ler A Guerra Não Tem Rosto de Mulher em maio. Fizemos uma leitura conjunta e conversávamos, às vezes toda semana, às vezes a cada 15 dias, sobre um tanto de capítulos. Uhum. E foi uma experiência... Eu gostei muito, pelo menos. Ah, eu também gostei. Eu acho que é legal dividir, assim, a leitura com alguém. E é um mini clube do livro, né? Porque, às vezes, é difícil fazer um clube do livro com mais de 2 pessoas. É. E esse aqui funcionou bem. Até fica a dica aí pro pessoal quiser fazer esse tipo de coisa. É aquele tipo de coisa que você não precisa fazer, mas é tão bom quando você faz, né? Tipo, quando não é uma obrigação. Certo, né? Exato, não é uma obrigação, assim, você não é o segredo do sucesso, sabe? Mas é uma coisa tão legal, tão divertida de fazer, faz bem, gente. Tenham hobbies. Mas então, né, a gente fez esse clube e aí, obviamente, tínhamos que gravar sobre esse livro. E só para vocês se contextualizarem, então eu vou explicar rapidinho. Esse livro foi escrito, eu vou falar uma vez só, gente, o sobrenome da mulher, porque não manjo de russo, nem de ucraniano, mas é a Svetlana Alexievich, eu imagino que seja mais ou menos isso. Ela nasceu na Ucrânia, mas ela tem, pelas coisas que eu pesquisei, ela coloca a cidadania dela como bielorrussa, porque o pai dela era bielorrusso e a mãe ucraniana. E ela nasceu em 1948 e ela ainda está viva, ela escreve livros. Os livros principais dela são sobre memória, então é um resgate de memória a partir de relatos das pessoas envolvidas no tema que ela escolheu para pesquisar e escrever aquele livro em si. Então, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ele foi publicado em 1985 e conta a história da Segunda Guerra Mundial, ou, como para os soviéticos, a Grande Guerra Patriótica, pela visão das mulheres que lutaram nessa guerra. Na sinopse que a gente tem no site da Companhia das Letras, está descrito assim: a história das guerras costuma ser contada sob o ponto de vista masculino, soldados e generais, algozes e libertadores. Trata-se, porém, de um equívoco e de uma injustiça. Se em muitos conflitos as mulheres ficaram na retaguarda, em outros estiveram na linha de frente. É este capítulo de bravura feminina que Svetlana reconstrói neste livro absolutamente apaixonante e forte. Quase 1 milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, mas a sua história nunca foi contada. Svetlana deixa que as vozes dessas mulheres se soem de forma angustiante e arrebatadora, em memórias que evocam frio, fome, violência sexual e a sombra onipresente da morte. E aí, você quer falar alguma coisa sobre a sinopse do livro? Nossa, eu acho que, na verdade, resumiu bem, o que é surpreendente pra mim. Mas eu acho que faz jus ao livro, assim. E é muito verdade, eu nunca tinha pensado muito sobre isso, até porque é muito recente pra mim o conhecimento de que mulheres foram pra Segunda Guerra Mundial. A gente vê tanto filme de guerra, né, que são da perspectiva dos norte-americanos. E aí isso faz com que, sei lá, a gente meio que tenha a visão deles um pouco, mesmo que seja uma visão romanceada da situação. E eu, sinceramente, não lembro de, na escola, ter ouvido disso, ou ter falado disso, de que mulheres foram pra guerra e tal. Eu acho... Então foi bem recente, assim, tipo, lendo na internet, provavelmente, que eu descobri isso, mas não fui pesquisar a fundo. E eu acho que esse trabalho que ela faz é muito, realmente, não é bem inovador, mas assim, é muito único. Porque a gente tem esse cenário onde as mulheres foram para a guerra e é um cenário muito específico, numa guerra muito relevante para o mundo inteiro. Então, eu acho que tem uma importância pra gente, assim, que não tem contato com esse tipo de história, muito, muito legal, assim, porque você conhece toda uma outra cultura, toda uma outra situação, um outro tempo, e por um outro olhar, que não é o olhar que a gente geralmente conhece. O ocidental, né? E é engraçado, porque a gente falou sobre isso no
no podcast que gravamos sobre o livro da Malala. Sim. Em que um dos pontos que eu trouxe foi exatamente esse, de conhecer um outro lugar e uma outra cultura por outros olhos também, né? E de novo, não pelos olhos ocidentais, mas pelos olhos de quem tá lá, né? De quem viveu, enfim. Uhum. Então é muito legal isso desse livro. E só uma coisa que eu esqueci de falar, a autora ganhou, ela foi premiada com o Nobel de Literatura em 2015. Aí eu não sei, o livro que eu vi, que foi a obra, porque daí tem uma obra principal, né, que o Nobel destaca, Nobel, que seja, tanto faz, ele foi o Vozes de Chernobyl e o Fim do Homem Soviético. Mas ela também tinha escrito esse daqui e outros 2 livros que não tinham. Um não tinha sido publicado no Brasil. 2 não tinham sido publicados no Brasil, perdão. E um foi, alguns meses atrás, naquela parceria da TAG Curadoria com a Companhia das Letras, que daí é sobre as crianças, né, que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial. E daí tem um terceiro livro que eu não lembro sobre o que é, porque na Wikipédia está em russo o título do livro. Então eu traduzi mais ou menos do Google Tradutor, mas eu não lembro do que é. Então a mulher foi reconhecida, né, com o prêmio, o grande prêmio que a gente tem para a literatura mundial. Há pouco tempo. Eu tinha achado que era o livro. Tipo, eu tinha achado que não era ela, não, mas era o livro. Eu achava que era assim também. Só que daí eu fui pesquisar depois. Não foi especificamente por causa desse. Alguma coisa me deixou curiosa. E daí o autor ganha e eles destacam um dos livros ou 2 dos livros da pessoa, sabe? Mas geralmente entendi. quando ganha é em função da obra, assim, do conjunto da obra, mas daí um ou outro livro são destacados como, sei lá, superiores, sabe? O que eu entendi é isso, assim, porque do caso dela foi isso que eu li, tipo, que não é o livro que ganhou, sabe? Ela ganhou e daí eles destacaram os favoritos da academia, ou coisa do tipo, sabe? Entendi. Ah, beleza. Mas se eu estou falando besteira, vocês podem corrigir. Se alguém souber, né? Ah, sim. Podem corrigir. Se alguém faz parte ali da comissão, né? É, deu algum prêmio por aí. Decide. Mas do que você quer começar falando sobre o que te marcou na leitura do livro? Eu acho que, falando de aspectos um pouco mais técnicos, não é bem a palavra, mas enfim, da estrutura do livro, que eu acho que é muito legal, que ela mistura o diário dela de enquanto ela escrevia o livro com as histórias, né, de quem ela tá entrevistando, das mulheres que ela tá entrevistando. E isso é muito legal porque é um meta-livro, né? Tipo, ela começa a falar do processo de escrever o livro que você está lendo. E é muito interessante isso. Ela tem um pouquinho de fluxo de consciência na hora que ela escreve essas coisas, mas não é muito, não é estilo Clarice Lispector, Virginia Woolf e tal, é um pouco mais contido, digamos, um pouco mais focado assim ao tema, mas ela vai pensando, parece assim, e vai escrevendo os pensamentos dela e os sentimentos dela, e eu acho ela muito honesta também em falar, assim, tipo, ela fala a verdade. Aí é engraçado, tem umas partes do livro em que ela fala, tipo, eu começo a pensar isso, mas poxa, eu não sei se eu devia pensar isso. Então eu acho isso muito legal, assim, dela. E a estrutura do livro até demorou um pouco pra eu entender, porque eu comecei a ler e daí começa já com ela, meio que o diário dela. E aí depois já entra uma história no meio. E daí eu senti um pouco de dificuldade de entender o que era ela, o que era. Aí depois você entende a estrutura e a diagramação também do livro, né? Como funciona, as diferenças entre fontes e tal, de pesos de fontes que eles colocam também para você começar a entender como que tá funcionando ali a história, digamos assim, né? Porque são várias histórias, na verdade, que vão se alinhavando, não é uma única história, né? Mas pela temática, principalmente. Sim. Então, acho que essa é legal de comentar da estrutura do livro. A gente, enquanto conversava, né, nos nossos papos, a gente falou, né, será que vai cansar esse formato do livro? Porque ela fazia essa divagação e daí a gente caía no capítulo com ela apresentando, né, essas mulheres e essas vozes, a gente conseguia ouvir, eu ouvia essas vozes ecoando em mim, assim, e eu achei que eu gostei, pelo menos, eu cheguei ao final do livro achando que foi muito acertada a escolha dela, sabe? Porque a gente tem, então,
sei lá, acho que um pouco do distanciamento, conforme ela fala no começo, e daí a gente, acho que é o fôlego pra dar um mergulho, sabe? No começo de cada capítulo, assim, a gente puxa o fôlego de novo pra saltar com ela em mais trocentas histórias devastadoras, poéticas e cruéis ao mesmo tempo, assim. Sim. Que é uma sucessão de socos na cara, no estômago e facadas no coração, e às vezes um suspiro de nossa, olha que coisa fofa aconteceu no meio de tudo isso. Sim, mas é mais soco na cara mesmo, gente. De vez em quando, assim, uma coisa fofa acontecendo. Mas e assim, é bom avisar já, né, quem for partir aí pra empreitada de ler esse livro, que é pesado. É pesado, é forte, e assim, às vezes a gente fala, isso aqui é pesado e tal, mas é realmente pesado, assim. Eu acho que provavelmente é uma das coisas mais brutais, assim, que eu já li. Porque é bem visceral, em alguns momentos é bem gráfico e não te poupa. Não te poupa dos detalhes, não te poupa dos pensamentos mais sórdidos, mais cruéis que as mulheres tiveram, dos mais humanos, assim, daquilo que é feio no ser humano, que a gente tem as coisas erradas que a gente fala sobre elas, mas tem aquelas coisas que são tão feias que a gente nem fala sobre elas. Sim. E eu acho que o livro aborda, assim, sabe, esses temas. Então é realmente pesado. E uma coisa doida que aconteceu comigo, que eu tava lembrando, acho que eu até não contei durante os nossos papos, mas eu tava lembrando agora que peguei o livro pra dar uma folheada, é que tem uma história específica no livro, depois a gente pode falar de algumas coisas que marcaram, alguns pontos que marcaram, histórias assim. Mas eu cheguei no trabalho, eu ia de ônibus, né, no trabalho, voltava lendo, e era um dia muito frio, e tinha uma história que eu li no livro, né, porque na Rússia a gente é frio, né? Só frio, apenas frio. E aí, 90% do tempo é frio. Exato. E aí tava muito frio no dia aqui em Curitiba, a Rússia brasileira. E aí eu cheguei no trabalho e eu contei a história que eu tava lendo no livro, que era muito, tipo, brutal, assim, para as minhas colegas de trabalho. E eu tava tão absorta aí dentro do livro, e eu já tava não acostumada, porque você não acostuma com o soco na cara, mas eu tava tão dentro daquele universo que eu contei a história pra elas como se eu estivesse contando a história de uma amiga minha, que viveu essa coisa horrível. E elas ficaram olhando pra mim, tipo, Bianca, é 8 horas da manhã. Você quer começar estragando o nosso dia desse jeito? Exato. E aí gente, eu acho que eu fui. E assim, eu não tive noção do quão pesada era a história que eu tava contando, porque eu tava vindo de, tipo, sei lá, 250 páginas de histórias muito pesadas. Então, não que elas percam o peso, mas você começa a ter uma outra perspectiva, né, das histórias. E aí é muito louco isso, porque não dá pra medir sofrimento, óbvio, mas você começa a ter uma visão muito diferente. E quem tá de fora, qualquer história que você conte é assustadora, tensa, né? É assustadora, exatamente. Então parece que o livro te põe nesse universo da guerra muito bem, assim. E enquanto a gente lia, né, a gente conversava que a gente teve muita sensação de que no começo tava meio tranquilo, né? Eram histórias pesadas, eram histórias difíceis, tinham histórias que eu, pelo menos, fechei o livro, botei do ladinho, fiquei uns 10 minutos pensando na vida, deprimida, mas dava, assim. E aí as últimas, sei lá, 150 páginas a gente leu meio que numa porrada, né? Sim. E aí o livro ficou, sei lá, 10 vezes mais difícil, assim. Aí foi difícil, o final foi muito sofrido, porque eu não acho que, não sei, né, não dá pra saber se a autora fez de maneira propositada, imagino que sim, do jeito que ela organizou, mas só uma coisa que é legal de ressaltar pra quem tá ouvindo é, esse livro, como eu coloquei, foi publicado em 1985. Ainda existia a União Soviética. Então, no começo do livro, a autora põe o primeiro capítulo, que é uma espécie de prefácio do livro, ela põe trechos que ela cortou, trechos de diálogo que ela teve com o censor do livro, trechos que o censor cortou. Então, essa mulher, ela fez uma coisa absurdamente corajosa, ainda durante a União Soviética, apesar de já ter passado, né, os anos mais violentos e tudo mais, ainda não tinha tanta abertura, não tinha, sabe, tanto assim, dá pra botar a mão no vespeiro. Não tem até hoje, né, lá? Eu imagino que até hoje não seja muito fácil,
E ela fez, e ela foi entrevistar essas mulheres, assim, então é uma coisa impressionante, assim, gente. E tocar na ferida da União Soviética, sabe? É uma das coisas que eu marquei, assim. A loucura, sabe? Não entendo a loucura no sentido, porque eu não concordo, eu acho que as pessoas eram loucas, mas é porque o sentimento é levado a uma potência tão alta, tão extrema, que beira a loucura, assim, que era o sentimento de patriotismo, ideologia e amor que as pessoas tinham pela União Soviética, que foi o que moveu essas pessoas para a guerra, assim. Então, ainda durante esse negócio que a gente deu a nossa vida, o nosso sangue, tudo que a gente era, que a gente acreditava, essa mulher ela teve coragem, e as mulheres que deram os depoimentos tiveram coragem de falar, olha, essas mulheres se abriram e tiveram coragem de falar, olha, então, não é tudo tão mar de rosas assim, veja bem, aconteceram tais coisas durante a guerra, depois da guerra, então, eu não, sabe, é visceral, o amor que eles tinham também, não cabe aqui questão de julgamento de valores. Essas pessoas estavam certas, erradas em acreditar no que Stalin falava, mas sabe, se essas pessoas eram idiotas, eram iludidas, ou coisa do tipo, porque era uma coisa tão poderosa, e eu realmente acho que se não tivesse tido essa força ideológica por trás, assim, ou, sabe, o nazismo tinha a chance de ter ganhado a guerra, ou pelo menos existido por mais tempo e se espalhado por mais países, assim, porque, gente, sério, a galera foi literalmente na raça e no sangue e no amor, assim, o começo da guerra pra União Soviética foi uma coisa muito brutal. E a gente vê nessas meninas, assim, que tem um capítulo que falam: cresça meninas, vocês ainda estão verdes, é o título de um capítulo. Meninas de 14, 15, 16 anos se alistavam no exército pra ir pra guerra. E mentiam a idade pra ir pra guerra, e choravam e se amarravam a cadeiras pra serem aceitas no exército pra ir pra guerra. Então, é surpreendente, eu não sei, não tenho palavra pra definir direito. Essa história que a gente vê em filme, né, de menino, adolescente, mentindo de idade nos Estados Unidos pra ir pra guerra, acontecia com essas meninas soviéticas de 13 anos querendo ir pra guerra. Tipo, é muito doido. E elas falam muito sobre essa paixão ideológica que no começo do livro é difícil, eu acho. E eu acho que talvez um dos motivos pelo qual a gente tem achado que no começo era mais leve, e esse mais leve é entre muitas aspas, gente, mas foi uma coisa real que a gente sentiu, assim, que tava pesado, mas por algum motivo não tava machucando tanto. Eu acho que é um pouco porque no começo você não entende vários contextos, você não que você vai entender totalmente e profundamente, né, aquelas histórias e os sentimentos e tal, mas você não entende a dimensão, eu acho. E aí, conforme você vai lendo mais e mais histórias, você percebe que não era aquela menina que era um caso isolado. Sim. E que ela tinha uma ideologia super e tal, e ela deu a vida dela, né, não deu a vida porque tá viva, mas deu a vida no sentido de estava disposta a dar a vida por essa ideologia e tal. Não era essa menina que era um caso isolado, ela era a regra, tipo, ela era a maioria. E aí você vê que aquela história triste, ela não é a história triste de uma pessoa, ela é a história triste de, tipo, milhares de pessoas. Sim. E você começa a perceber que vai ficando cada vez mais profundo, porque não só porque as histórias vão ficando assim mais trágicas, porque eu acho que em todos os capítulos existem histórias assim que contam desde coisas um pouco mais banais, mas que mostram a humanidade da guerra, mostram o dia a dia da guerra e como as coisas mais banais na guerra têm um outro peso, mas também tem histórias extremamente chocantes, como eu falei, né, extremamente gráficas e viscerais e tal. Então acho que todos os capítulos trazem um pouco de tudo, assim. Mas eu acho que no começo você não se envolveu ainda. Você não se deixou, não entendeu a dimensão. E depois, como você falou, as coisas vão se mostrando e você vai entendendo que não dá pra julgar essas pessoas. Que a gente nunca vai entender
esse sentimento, ou o que se passava na cabeça delas, que a gente nunca vai ser capaz de fazer isso, mas que a gente precisa reconhecer o que elas fizeram, tipo, o que elas viveram, assim, enquanto história, né, tipo, enquanto gente, né, o que as pessoas fizeram já. Só um parênteses, assim, eu acho que também uma coisa que ajuda ao começo do livro não ser tão pesado é que o prefácio, ela traz trechos muito violentos, né? Então você espera que desde o começo do livro já vai ser aquele ritmo altíssimo, assim. E os primeiros capítulos ela recua um pouco, né? Sim. Só pra vocês terem noção, assim, no prefácio tem uma das histórias que um grupo de, sei lá, uns 30 soldados, entre homens e mulheres soviéticos, estava escondido num pântano, que essa foi a primeira história que eu chorei no livro. E tinha uma mulher com o filho, o bebezinho, no colo. E ela estava no pântano enfiada com eles também. E os alemães estavam vindo, e tinham cães farejadores e tudo mais. E o bebezinho estava chorando de fome, porque a mãe não tinha mais leite, porque estava ela com fome também, né? Então não estava mais produzindo leite. E o bebezinho estava chorando. E se os cachorros ouvissem, todos iam ser mortos. Aí nesse ponto eu já sabia o que ia acontecer. Resumo, né? O capitão toma, o coronel, sei lá, comandante, alguém toma a decisão e ninguém tem coragem de falar pra mulher. Só que ela percebe o que tem que acontecer, né? Então, aí eu vou ler o trecho porque é muito bonito o jeito que fica. Coloca assim: ninguém se animava a transmitir a ordem para a mãe, mas ela mesma adivinhou. Foi baixando a criança enroladinha para a água e a segurou ali por um longo tempo. A criança não gritou mais, nenhum som. E nós não conseguíamos levantar os olhos, nem para a mãe, nem uns para os outros. Então, gente, isso aqui tá na página 32, é o começo do livro. E aí eu acho que é muito... Você pensa, vai ficar nesse ritmo logo, de cara, assim, já, meu Deus, Senhor Jesus. E aí ela recua um pouco quando começa o primeiro capítulo. Eu acho que é isso que dá uma falsa sensação pra gente de que, olha, nem tá tão pesado. Já vi mãe matando criança afogada no livro. E aí a gente já tá um pouco anestesiado no começo, eu acho, sabe? Sim. Outra coisa que eu acho interessante é essa identificação, assim. Eu acho muito surpreendente o quanto os seres humanos conseguem ser diferentes entre si e semelhantes ao mesmo tempo. E é isso, assim, eu acho que eu cheguei a comentar um pouco disso também no outro podcast sobre a Malala, e eu acho que esse livro também faz isso, assim, o quanto é doido você se identificar com gente que não teria como você se identificar. Sim. Que não faz sentido você se identificar. De outro tempo, outro lugar, outra língua. Sim, tudo diferente. Sim. E assim, eu me identifiquei com muitas dessas mulheres, assim. E em coisas que nem faz sentido eu me identificar, porque eu nem vivi. Eu nem tenho como dizer, mas alguma parte de mim eu dizia, eu entendo. É aquele sentimento de identificação, né? Não tem como você descrever a identificação, mas você vai lá e olha para aquilo e fala... É isso, eu consigo me ver nisso. E, cara, tem umas coisas muito, muito difíceis de se ler que eu olhava e pensava, nossa, eu consigo me ver nisso, assim, né? Nesse sentimento, nesse desespero ou nessa decisão que essa pessoa tomou, que não necessariamente é a decisão mais ética, mas ela tomou essa decisão. E vai ter que arcar com ela pra sempre. E são decisões que eu espero nunca na minha vida ter que tomar. Mas você se identifica, você olha pra essa situação e, cara, é difícil, assim. E assim, esse livro ele rende muito papo, porque ele fala sobre a questão das mulheres, ele fala sobre a questão de uma ideologia política, né, que é bastante polêmica e controversa do nosso mundo, enfim, né, que é o comunismo. Ela vai falar sobre a União Soviética, que também é um tema que é bastante controverso e polêmico, mas ele fala sobre a guerra, e a guerra em si é um troço que infelizmente é universal, né? Eu acho que a guerra tem a mesma língua em todos os tempos e em todos os lugares do mundo, infelizmente. A gente, como você disse, né, a gente não passou, não espera nunca passar, mas a gente se para e, puta, e se acontecesse isso? O que ia acontecer? Pra onde que a gente ia? Como que a gente ia agir? Qual seria a coragem que a gente ia ter? Porque, querendo ou não, até a coragem de ficar pra trás, até ficar pra trás exige coragem. Sim. Porque quando eu lia o livro, eu lembrava da
em alguns momentos da Elwyn, do Senhor dos Anéis. Você já leu? Não sei se você já leu O Senhor dos Anéis. Eu não li, mas eu vi os filmes. Então, não sei se é igual. Da Elwyn, porque a Elwyn, numa das conversas, ela tá tretando com a Aragorn, porque ela quer ir pro campo de batalha, né? E daí ela fala, tipo, beleza, só vão os homens. Mas e quando todos vocês morrerem? Aí só estarão as mulheres aqui para serem queimadas nas suas casas e nas suas vilas. Uhum. Porque a gente ficou pra trás e se vocês forem derrotados, os orcs vão destruir a nossa vida do mesmo jeito, sabe? E era muito isso que movia. Porque as mulheres que ficavam pra trás também existia uma coragem delas de. Pode ser que eu seja morta. Pode ser que eu morra de fome. Pode ser que eu morra quando o exército se o exército for derrotado. São decisões que não tem a decisão confortável a ser tomada, né? Não. E assim, acho que esse livro é muito sobre isso, assim, mostra assim, né, muito isso, que na guerra não tem muito certo e errado, sabe? Uhum. Na real, tipo, não tem muita moral, não tem muita ética, não tem, tipo, existem, óbvio, certos e errados, mas chega algum momento, eu acho que a guerra exige da pessoa algo que ela não tá pronta, tipo, ela não tá... ninguém tá pronto, né? Mas ela não tá disposta e ela vai ter que tomar uma decisão com relação àquilo e provavelmente não vai ter uma resposta certa, não vai ter uma resposta mais ética, porque tá tudo errado. Tipo, ter uma guerra é errado. Então, quando a coisa começa errada nesse nível, dali pra frente é só cai, só despenca. Não tem mais... não tem nenhum nível, sabe? E é muito complicado, porque você vê que as escolhas que elas fizeram, depois que elas saem da guerra, a vida cobra, assim. As emoções cobram, o físico cobra, sabe? Tudo cobra delas. A conta chega, né? Exatamente. Elas não saem impunes por nenhum dos crimes que elas cometeram na guerra, não crime de guerra, mas os crimes contra a humanidade, porque a guerra é isso, né? Querendo ou não, você foi lá, matou pessoa, fez, né? E aí, tipo, são crimes, tipo, você cometeu crimes contra a humanidade em si, né? E aí a conta vai chegar, assim, né? E às vezes você comete crimes contra você mesmo, né? Tipo, contra os seus valores, aquilo que você acredita, quanto aquilo que você poderia aguentar com 15 anos de idade, sabe? Então, e como você falou, a conta sempre chega. E no livro, todas elas deixam isso muito claro, assim. Como isso chega pra elas, como chegou, como cobrou delas, assim. Até quando elas tiveram uma vida feliz. Até quando elas foram felizes, a vida era uma vida devastada, né? Sim, exatamente. Não sei, era uma florzinha nascida num campo queimado, assim. Sim. Mas nessa questão da identificação, eu acho que os capítulos, né, que eu comentei com você, que mais me marcaram, que mais me fizeram sofrer, foram os capítulos sobre as mulheres que lutaram ao lado dos seus companheiros ou tiveram seus companheiros mortos, e das mães e do sofrimento das mães, assim, né? Por uma questão mais de um momento de vida, que sou mais velha que você e vivo, né, a fase de já ser casada e tudo mais, já pensar em filhos, e nossa, gente... eu falei pra Bianca, assim, num dos momentos tem uma mulher que ela vai pra guerra com o marido e ela pede pra... o marido morre em combate e ela implora pra que ela possa voltar pra casa pra enterrá-lo, porque ela fala que ela não teve filhos, que a casa foi queimada, as fotografias foram perdidas, mas que se ela puder levar ele pra casa e enterrar ele, pelo menos vai restar um túmulo pra onde ela voltar depois da guerra. Só que assim, ela tava num lugar muito longe, ela teria que voltar e tipo, no meio do fronte, como que essa mulher vai ir? Não tinha o que fazer, assim. E daí ela tá falando com o comandante dela e o comandante, tipo, eu não tenho o que fazer. E daí ela pensa, então, ela fala pra ele, então eu vou morrer aqui. Se eu não posso voltar pra casa com meu marido, eu quero morrer aqui. E aí o comandante dela consegue fretar um avião pra fazer essa mulher ir pra casa, enterrar o marido e voltar no dia seguinte, assim, pro front. E eu chorava de soluçar e eu pensava nisso, eu falava, gente... Aí tem muitas mulheres que sobreviveram porque tinham filhos. E os filhos fizeram elas terem vontade de continuar vivas. Mas as que não tinham filhos... É uma coragem. Eu acho que... Eu nem sei o que passa, assim, se elas
É porque era pra elas terem sobrevivido, porque, sabe, elas podiam simplesmente se descuidar e acender um foguinho no meio do campo inimigo e a vida tava feita, pronto, acabou. Elas, sabe, de conseguir se reerguer essas mulheres, assim, pra estarem vivas depois. Sim, com certeza. É difícil, assim, e o negócio que me marcou, assim, desses capítulos principalmente, é como até nisso, tipo, até nesses laços tão profundos de casal, de mãe e filho, até nisso parece que algumas a ideologia delas foi maior, assim, né? Porque, cara, pra você abandonar, entre aspas, não que ela tenha abandonado, né? Mas pra você deixar um filho e ir pra guerra, cara. E essa é muito forte, né? E tem um trecho que uma delas fala que elas fizeram isso porque elas não queriam que os filhos crescessem, acho que de joelhos dobrados, é alguma coisa assim que ela usa a expressão, que tipo, a gente foi porque a gente acreditava que os nossos filhos tinham que ter um futuro, e o futuro não envolvia estarmos subjugados sob o nazismo, né? Ela até fala, tipo, não quero ver meus filhos falando alemão, entendeu? Tipo, não é isso, assim. Não... E, cara, é muito doido, assim. O livro tem umas coisas muito de pensamentos, assim, das pessoas que são até bastante chocantes, tipo, pensamentos que elas tinham, né? Se você vê um alemão, você tem que matar. Tipo, é isso, assim, né? Realmente uma lavagem cerebral muito grande, né? E um ódio muito grande também. E, assim, esses capítulos de laços familiares, eles são tão poderosos que às vezes é uma história bonita, mas que é destruída por causa do cenário, assim, né? Da situação. Tipo, uma das coisas que eu comentei, uma das histórias que eu comentei com a Tami que mais me marcaram foi de uma moça que acho que era enfermeira de guerra, e daí ela achava muito estranho porque ela tava ali conversando com as pessoas, tipo, num dia você tá lá conversando com a pessoa, e daí no final do dia você tá enterrando ela, porque ela morreu, e ela falou que ela nunca se acostumou com isso. E aí acho que é essa mesma moça que conta a história de uma mãe que tava perto do local onde o filho dela foi morto, e eles abriam ali uma vala, né, e jogavam todo mundo ali dentro mesmo, e não tinha muito o que fazer. E ela foi lá, tipo, sepultar, digamos assim, entre aspas, né, o filho dela. E quando ela viu que tinha vários outros jovens ali, tipo, mortos, ela começou a chorar, né, lamentar por todos eles, assim, né. E ela chorava falando que ela tinha pena deles porque as mamãezinhas não estavam lá por eles, né. Exatamente. E eu achei isso tão lindo porque, como a Tami falou, né, eu não tô nesse momento de vida de pensar em filhos e tal, não sou casada, mas eu pensei na minha mãe, porque eu pensei que essa seria eu vejo a minha mãe nisso, eu vejo a minha mãe fazendo uma coisa dessa, porque a minha mãe sempre fala essa frase, né, de que não tem coisa mais antinatural do que uma mãe enterrar um filho. E aí eu, nesse momento, assim, me emocionei muito, assim, foi um desses momentos que eu também tive que fechar o livro e voltar só no outro dia, porque são essas coisas que você nem sabe que vão te pegar, mas que te pegam ali de surpresa. E também teve algumas histórias que tinham a ver com o pai, que me emocionaram muito. São poucas histórias, mas as histórias que elas mencionam os pais são sempre muito intensas, assim, e tem uma das histórias que ela conta que, tipo assim, o pai dela era muito, muito comunista, tipo, fervoroso e tal, e super, nossa, Stalin e tal, e ela também, e ela super foi, e daí as pessoas, ela fala exatamente isso, né, que chamam eles de idiotas, de burros e tal, por acreditarem nisso. E eu não sei, assim, essa história também foi uma história que eu me identifiquei muito, assim, disso que ela tinha com o pai dela admirar tanto o pai dela, de ela ter essa ligação tão forte, assim, e preservar isso pela vida.
é engraçado, né? São essas coisas que a gente se identifica, são partes da história que a gente se identifica e que fazem a gente compreender o resto dos sentimentos, assim, né? Porque eu entendo a relação pai e filho e a potencialidade dela, então eu consigo entender por que isso aqui é uma desgraça na vida da pessoa, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. E tem uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando, que bem no comecinho do livro, eu até esqueci de mencionar, a própria Lana, porque sou íntima e não vou falar o nome dela inteiro, mas ela fala, tipo, ela tem um pedaço que ela fala sobre que não interessa pra ela os fatos, digamos assim, as datas, o nome das batalhas e tal. E daí ela vai falar que que as pessoas dizem, que memórias nem são histórias, tipo, não é nem história nem literatura. Uhum. E aí, tipo, ela vai falando, é muito bonita essa parte do livro, assim, é bem no comecinho mesmo, página 18, 19. E aí ela vai dizer que a história tá na rua, tá na multidão. Eu acredito que em cada um de nós há um pedacinho da história. Tem meia paginazinha, em um tem meia paginazinha, outro tem 2 ou 3. Juntos estamos escrevendo o livro do tempo. Cada um grita a sua verdade, o pesadelo das nuances. É preciso ouvir tudo isso separadamente, dissolver-se em tudo isso e transformar-se em tudo isso, e ao mesmo tempo não perder a si mesmo. Unir o discurso da rua e o da literatura. Outra complexidade está no fato de que estamos falando do passado com a língua de hoje. Como transmitir por meio dela os sentimentos daqueles dias. Eu achei tão bonito assim isso que ela faz, porque me parece às vezes que ela conseguiu no final do livro esse objetivo dela. Uhum. De contar a história da rua, digamos assim, da multidão, de tricotar essa história com várias outras historinhas, né? Então, acho muito linda essa parte do livro e sinceramente, assim, foi muito oportuno ela colocar isso no começo do livro, porque aí eu consegui entender toda a proposta logo no começo, assim, de que não ia ser, tipo, uma história sobre os grandes feitos das mulheres heróicas da guerra, o que seria válido também. Sim. Mas é a história delas, enquanto pessoas, enquanto gente. Enquanto gente que se meteu nessa maluquice que é a guerra. Exatamente. Ai, mas eu acho... E, gente, só um parênteses, outro parênteses. Apesar de a gente, né, a gente já tem quase 5, sei lá, na gravação pelo menos já tem quase 50 minutos, embora a gente conversou um pouquinho antes. Acreditem, a gente não falou 3% do que é o livro, assim. Ter contado esses trechos que a gente contou pra vocês... A gente não disse 3% do que tem no livro, sim. assim, porque é um livro que não é tão longo, assim, ele tem, deixa eu ver, quase 400 páginas, acaba com 390 páginas, é um livro médio, mas ele é um livro muito profundo, assim. Tem histórias que são curtas, tem histórias que são mais longas, mas é o que a Bianca estava falando antes, assim, o livro ele vai envolvendo a gente, e aí a gente vai se acostumando com essas vozes, e a gente vai sabendo que, sim, a gente se sente um pouco confortável porque essas mulheres estão vivas, né, porque elas contaram pra autora a história, mas a gente não sabe quantas pessoas da vida dessa mulher morreu enquanto ela estava na guerra, se sobrou alguém pra ela, assim, então a gente se apega e a gente tem esperança e a gente chora junto, é uma coisa... É magistral esse livro, assim, é uma coisa... Eu tinha uma expectativa muito alta em relação a ele, muito alta mesmo, e ele bateu a minha expectativa, assim, é uma coisa que passou, que eu esperava, e é simplesmente maravilhoso, gente, é muito sofrido, mas... Então não leiam de uma vez, não façam isso, vão lendo devagarzinho igual a gente leu, mas leiam, porque é uma coisa que, pra mim, assim, ele mudou a minha vida, assim, ele me mudou de uma forma que não tem volta, assim. É realmente um livro transformador, nossa. E acho que conversar com alguém, assim, né, conversar contigo sobre, eu também li algumas histórias, eu contei algumas histórias para outros amigos e amigas e conversei com eles sobre, e essa experiência foi muito boa porque o livro realmente é muito profundo, então às vezes você precisa externalizar isso que você está sentindo, que você está pensando, e você precisa falar para alguém
cara, é tudo muito, é triste, é revoltante, é bonito também. É doido isso, mas uma coisa muito triste, ela consegue ser muito bonita às vezes, Sim. ao mesmo tempo. E não que essa beleza que existe, essa certa beleza, entre aspas, que existe na guerra, não que a gente deva glorificar ela e querer que, né, exaltar a guerra como se a guerra fosse uma coisa boa, porque essa beleza que a guerra traz, entre muitas aspas, como eu falei, é uma beleza que tá na humanidade. É. A gente não precisa da guerra pra ver essa beleza, né? A gente não precisa disso. Acontece que a gente consegue, por causa da humanidade, ver beleza até na guerra. Sim. Então, tipo, você às vezes precisa conversar com alguém. Então eu acho que esse livro ele é muito terapêutico em certos níveis, porque ele é uma grande sessão de terapia para as mulheres que contaram essas histórias. E você vê como cada uma delas reage a essas histórias e tal. Então elas estão ali abrindo o coração delas e elas tratam às vezes a autora quase como uma psicóloga mesmo, do jeito que elas contam as coisas. Uhum. E ao mesmo tempo é um pouco de sessão de terapia pra gente que tá lendo. Não só por esse processo de identificação, se colocar no lugar, um processo empático e tal, mas também de refletir sobre esses temas, assim. Sim. E por isso que transforma, eu acho, né? Sim. Que a gente se vê confrontado por muita coisa, né? Sim. Mas, então, além de tudo que a gente já falou, por que você acha que as pessoas têm que ler a obra? Nossa, por tantas razões. Mas, primeira razão mais óbvia, né, que a gente já tira aqui da nossa frente é porque, cara, mulheres na guerra. Teve. E, tipo, eu acho que isso cara, é uma coisa que chega até a ser irônica, né? Tipo, porque a gente tem tanta essa cultura, né, dos homens militares e tal, toda essa questão, e hoje em dia tá bem alta, né, no nosso país, essa questão. Mas, cara, num certo nível muito triste, é muito empoderador também ver essas mulheres lá carregando canhão e sabe, montando e desmontando mina. coisa, e sendo mecânica, e você vê assim que, cara, sabe, lugar de mulher é o lugar que ela quiser mesmo, sabe? A gente pode fazer tudo, né? Exatamente. E por mais que seja uma situação merda, e eu não queria que ninguém tivesse que carregar um canhão na vida, mas, sabe, no fim das contas, a gente pode também. Então eu acho que isso é uma razão aí já excelente, assim, porque no mínimo é curioso, no mínimo é um aprendizado de uma perspectiva inédita, isso. Né? Exatamente. Eu acho que muito nessa linha que você tá falando, assim, eu coloquei que eu acho que merece ser lida essa obra pra honrar a história e a memória dessas mulheres, sabe? Sim. Porque elas têm algumas que comentam, né, que falam pra Svetlana que agradece porque ela estava ouvindo elas, porque ela foi atrás das histórias, porque essas mulheres estavam começando a morrer já, e essas histórias iam se perder. Então é uma coisa que não pode ser silenciada. E uma coisa que o censor fala e tá no prefácio do livro é que ele, das notinhas que ele manda pra ela, ele reclama que depois da leitura desse livro ninguém ia querer lutar numa guerra. Uhum. E olha, se a intenção da autora era essa, eu espero. A gente devia fazer todas as pessoas do mundo lerem esse livro. Uhum. Talvez a gente conseguisse melhorar um pouco a nossa situação. Então, sabe, gente, é porque, tirando, né, o fator de que quando os homens contam a guerra, sempre a gente tende a ter uma versão dos grandes feitos, das batalhas, da honra. Essas mulheres contavam da vida das pessoas que estavam envolvidas, e isso traz aquilo que mostra que a vida do ser humano não tem preço, sabe? Então, ouvir essas mulheres, ler esse livro é honrar a história dessas mulheres, a memória delas, a luta delas, assim. É o mínimo que a gente pode fazer. Tem gente que viveu e fez coisas e morreu ou doou parte de sua vida, né, parte da sua qualidade de vida, para que a gente pudesse ter uma outra qualidade de vida hoje, né? E ter outras escolhas hoje. E já que a gente pode escolher, porque talvez e assim, muitas delas queriam se alistar e tal. Mas eu fico pensando se elas tinham realmente escolha, né? Se, sabe, é complicado, acho que é complexo.
Mas para não entrar nesse tema específico, nesse assunto específico, mas a gente hoje realmente tem escolha, assim, com relação a isso, sabe? A gente realmente pode, assim, se conscientizar e tentar conscientizar as outras pessoas a respeito do quão ruim é uma guerra, em que hipótese nenhuma ela é a solução para problema qualquer no mundo, sabe? Sim. Então, é bem isso, assim, eu espero que todas as pessoas que leiam esse livro saiam convencidas disso, né? De que guerra não é solução para nada, em nenhum lugar do mundo, mesmo. Violência nunca é solução. Não. Então, ela só gera uma escalada de mais violência. Exatamente. E acho que fazendo aí o gancho para um outro motivo para as pessoas lerem esse livro é porque Rússia é um país muito curioso e gosto muito. Gostamos de Rússia, eu e Tamires. Eu falei pro Jonathan, falei pra ele que se eu ganhar na Mega Sena um dia, não que eu jogue com frequência, mas a gente sonha em ganhar e não joga às vezes, né? Mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu pagaria um curso de russo pra você. E daí a gente ia fazer uma viagem, nós duas, por 2 meses pela Rússia. Nossa, eu quero muito que isso aconteça agora. Daí eu falei, se eu um dia ganhar, vou bancar uma viagem só eu e a Bianca. Daí você vai fazer o curso de russo pra gente poder se comunicar lá. Falar no interior do Cazaquistão, lá da Chechênia. Da Chechênia. Então é muito legal, porque, querendo ou não, o livro vai abordar alguns aspectos, comidas, nomes e tal, coisas que eu tive que pesquisar no Google. E, cara, eu adoro esses livros assim. Eu confesso que hoje em dia eu ando numa preguiça de ler livros que se passam nos Estados Unidos, ou em lugares do Brasil que eu já tô meio acostumada, assim. Geralmente se passa no Brasil, eu quero ler um livro de outra época, assim, porque aí eu quero, né, conhecer um outro Brasil. Mas eu ando um pouco, confesso, até um pouco enjoada dos livros que se passam no Brasil em si, e ando querendo muito ler livros africanos e asiáticos e, assim, europeus de lugares não óbvios da Europa. Porque, cara, é tão legal a experiência de leitura e é uma experiência bastante criativa, né? Todo mundo usa criatividade todos os dias, né? Eu defendo muito isso, mas eu efetivamente trabalho com criatividade, né? Eu tenho que estar criativa. Então, é um bom exercício se você também trabalha com criatividade, ler livros assim, que, claro que os livros de fantasia também fazem isso, né? Eles fazem a gente imaginar uma terra, um mundo, pessoas, seres, mas os livros assim também fazem isso. Então, eu acho muito válido, e a Rússia é um país, no mínimo, curioso. E, claro, tem várias coisas, gente. Quando a gente fala que gosta de um país, não significa que a gente ama e concorda com tudo que se passou e se passa nele. Só pra deixar o disclaimer, né? Porque às vezes é importante. Mas, cara, eu gosto muito desse país desde criança. E eu acho que foi uma experiência muito boa pra mim ler esse livro. Me deu só mais vontade de conhecer a Rússia, enfim, ver tudo isso. A última coisa tem a ver com a valorização da Rússia também, que eu pus aqui, que é a questão da guerra em si, né, da Segunda Guerra Mundial, enquanto evento histórico. Porque a gente, né, como você citou mesmo no programa, tem muitos filmes e tudo mais a partir do cinema norte-americano. E aí, né, tá acontecendo um fenômeno, no mínimo, triste, que é que as pessoas estão perdendo a cada década a noção de quem foi efetivamente que foi decisivo na Segunda Guerra Mundial, na derrota do nazismo, né? Então, a gente, só na Rússia, a estimativa é que 20 milhões de pessoas, entre soldados e civis, tenham morridos. Morridos é ótimo. Morridos. E gente, são 20 milhões de pessoas. Um país, né? Um conglomerado de países ali, ok, a União Soviética, mas 20 milhões de pessoas é muita gente, sabe? Eles sangraram na própria carne, assim. Então, sem a União Soviética, todo o esforço que foi movimentado a partir desse povo que já estava sofrendo, que já estava zoada a situação, não sabe que mundo a gente teria, o que teria acontecido. Então, enquanto pessoas que, né, que gostam de história, que valorizam história, ou que não gostam, mas querem aprender mais
tenha isso em mente, assim. Apesar de ser muito bonitinho assistir Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, ou sei lá, Pearl Harbor, não, sabe? Não foi os Estados Unidos o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos que contribuiu, mas o decisivo, assim, o que fez a diferença foi a União Soviética, foram esses 20 milhões de pessoas entre soldados e civis que morreram. E a gente sabe que o número, né, total da guerra é muito maior, muita gente morreu na Europa inteira e na África e na Ásia, mas é brutal ver um número desse, assim, sabe? É assustador. Então, sabe, a gente tem que valorizar, e eu acho que é importante trazer à memória coletiva essa importância de novo, porque, como a Bianca acabou de falar, não é porque a gente gosta de uma coisa, de um aspecto ou outro da Rússia, que a gente fecha os olhos para os problemas que a gente sabe que houveram, mas isso também não pode ser o inverso. Porque houve problemas, a gente vai fechar os olhos para as coisas boas. Então, é que as pessoas querem jogar o bebê junto com a água da banheira, né? Sim. E não dá, gente. Tem que manter o bebê, sabe? Então, a gente vive tempos muito polarizados mesmo, né? Sim. E, sei lá, espero que as pessoas que estão ouvindo a gente possam entender o nosso esforço em trazer complexidade para debates. Porque, às vezes, simplificar as coisas, é bom simplificar para ser mais didático e tal, mas chega um momento em que as coisas são realmente mais complexas do que 2 mais 2 dá 4. Então, a gente não pode ignorar isso, porque a gente acaba fazendo uma simplificação que é desonesta. Daí não, então a gente vai olhar só também as coisas boas. Não, a gente vai olhar só as coisas ruins. Não dá. É extremamente desonesto. Ai, mas eu acho que é isso. Tem alguma consideração final? Ela tem na página 158 a Valentina, que não lerei o sobrenome, mas vocês vão ler quando vocês pegarem o livro e lerem. Ela diz assim, lá no finalzinho do relato dela: Deus não criou o ser humano para atirar, criou o ser humano para amar. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Porque esse livro, para mim, é isso, assim. Não fomos feitos para atirar, gente. É isso. O penúltimo parágrafo do livro fala assim: meu bem, não pode existir um coração para odiar e outro para amar. O ser humano só tem um, e eu sempre pensava em como salvar o meu. Exatamente. E é isso, gente. É isso. É um livro de guerra que ensina a gente a não querer a guerra. Isso. Mas, Bianca, muito obrigada por ter lido comigo o livro, por ter aceitado gravar de novo. Foi muito gostoso a nossa conversa. A gente, né, conversou vários dias. Eu nem apaguei os áudios, tava aqui no computador ainda. E foi uma experiência muito enriquecedora. Ai, sim, eu que agradeço. Foi muito bom. Eu acho que eu teria demorado mais tempo para ler esse livro, mas assim que você me chamou para ler junto, foi uma experiência muito, muito boa, e eu espero que o pessoal realmente leia, assim. Compartilhe com a gente também os pensamentos. Enfim, se você não leu ainda, mas você tem alguma coisa a dizer sobre o que a gente disse, também Estamos comenta abertos. aí, que a gente continua conversando. Mas eu que agradeço, foi uma super experiência essa leitura, não só pelo livro, mas pelos nossos papos, pela nossa troca, com certeza. Então, pessoal, é isso por hoje. Agradeço quem ouviu até aqui. Ficou longo, acho que talvez seja o programa mais longo da prateleira, mas porque esse livro merecia. Então, obrigada, e como a Bianca já disse, eu reforço: comentem, deixem nos comentários as impressões do programa, as expectativas do livro, se vocês já leram, se não leram. A gente conversou de muita coisa que dá para falar mesmo sem ter lido o livro, então estamos esperando a participação de vocês. E é isso, muito obrigada, pessoal, até o mês que vem. Tchau! Tchau, pessoal.
Deus, mamãe!